Era uma vez. Sempre que ouvimos essa frase, já nos preparamos para conhecer uma bela história, não é mesmo? O hábito de contar histórias acompanha a humanidade há muito tempo. Os homens das cavernas já contavam os acontecimentos do seu cotidiano através das pinturas rupestres. Antigamente, mais ou menos no tempo dos nossos bisavós e até dos nossos avós, o povo se reunia ao redor do fogo para se esquentar, se alegrar, conversar e contar histórias. As pessoas contavam e repetiam histórias para guardar suas tradições e sua língua. Contar histórias é uma experiência de união. Mostra um comportamento amigável entre as pessoas que contam e as que ouvem. Contar histórias é também uma forma de ensinar coisas importantes. Através das histórias, o homem preserva a memória, compartilha o conhecimento, a cultura, exerce a religiosidade, promove entretenimento, expressa suas emoções e impressões. Quem ouve e conta histórias desenvolve a imaginação, a observação e o prazer pela arte. Não podemos perder a prática de ler, contar e ouvir histórias. As histórias são importantes para a nossa formação e aprendizagem. Ser leitor é descobrir e compreender o mundo. Eu tenho certeza, ouvir e contar histórias é, sem dúvida, uma das melhores coisas da vida de uma criança, de um jovem ou de um adulto. Todo mundo se encanta com uma história bem contada e essa história pode ser aquela tirada de um livro ou de uma história pessoal sobre um conhecido ou não. Mas afinal, de onde vêm as histórias? Vem da nossa necessidade de transmitir ideias, experiências, valores, normas, costumes, da possibilidade de transformar e recriar lugares, situações, pessoas e realizar sonhos. Tudo isso através da imaginação. Como transformar suas ideias em histórias? Todo mundo pode escrever belas e emocionantes histórias. E se você quiser começar essa aventura e não sabe por onde começar, vou te dar algumas dicas. Em primeiro lugar, tenha sempre em mãos algo onde possa anotar suas ideias. Pense em um personagem, imagine que o encontrou na rua pela primeira vez. Escreva sobre as suas características, como ele se veste, como ele se comporta, o lugar onde ele vive, as pessoas que ele conhece. Escreva sobre tudo o que imaginar. Escreva sobre um diálogo. Imagine que esse personagem está conversando com alguém e isso te enche de curiosidade. O que você conseguiu ouvir dessa conversa? Era uma discussão, um conselho, uma revelação? Esse diálogo pode servir como ponto de partida para você desenvolver personagens para a sua história. Defina um tema. Qual o tema vai querer propor ao seu leitor? Digamos que o tema que você quer propor é dinheiro pode comprar felicidade. Escreva sobre o que você pensa sobre o tema, pesquise sobre o assunto, converse com amigos. Assim você pode representar melhor personagens com diferentes pontos de vista e enriquecer sua história. Escolha um cenário. Sua história vai se passar aonde? Numa cidade ou no campo. Imagine que você acabou de chegar nesse lugar. O que você vê? Quem são os habitantes? Como se vestem? Que língua falam? Pense nas respostas para essas perguntas e inicie sua história. Eu gosto tanto de histórias que poderia ficar aqui por muito tempo conversando com vocês, mas não vai dar, nosso tempo acabou. Mas vou deixar uma proposta para vocês. É hora da ação! Eu quero muito saber sobre toda essa história que passou pela cabeça de vocês. Por isso, peço que me envie uma história inventada e contada por vocês, através de vídeo ou áudio. Agora vai lá e crie sua história e depois envie pra gente. Eu vou ficar aqui esperando ansiosa. Um abraço e até a próxima. Tchau! Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor,
cantar. O homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Oi gente, tudo bem com você que está me assistindo daí? Meu nome é Aldo, eu sou produtor cultural aqui do projeto Motivação na Rede e eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é poesia? Você já escreveu poesia? Dizem que poesia está em tudo. Você concorda? Então fica aí que a gente vai descobrir e conversar um pouquinho sobre o que é a poesia. Bom, o que é poesia? Poesia é a arte de compor e escrever versos ou composição em versos livres ou em rimas, geralmente com associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagens. Bom, traduzindo, na verdade, poesia não precisa ser alguma coisa escrita. Ela pode ser algo sobre o que você sente. Pode ser tanto em versos, quanto uma foto, um vídeo. Pode ser o que você quiser, contanto que você transmita o que você está sentindo. Esse é o grande fato sobre o que é poesia. Porém, existe uma certa diferença sobre o que é poema e o que é poesia. Poema já é a coisa escrita. Você vai escrever por papel ou pode ser digitado aquilo que você está sentindo. Isso pode confundir um pouco a cabeça de vocês. Tipo, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Poesia e poema são coisas diferentes, mas que acabam se entrelaçando. Tudo bem, Aldo, eu já entendi o que é poesia e o que é poema. Mas como a gente produz isso? Vamos por parte. Você pode produzir poesia do seu próprio jeito, porque nada impede você de escrever uma poesia de apenas uma linha, ou até mesmo você pode escrever um livro inteiro. Porém, existem vários tipos de poesia. Eu separei dois aqui para ficar mais fácil, para não bugar a cabeça de vocês. Tem a poesia lírica, eu vou ler aqui a definição para vocês. Nesse tipo de poesia, pode ser lida como uma forma de expressar seus sentimentos por meio da escrita e da fala. Esse tipo de poesia vem lá da Grécia Antiga, ou seja, é muito antiga. Parece verídico, hein? E é claro, né, tem a percepção do eu lírico na poesia lírica, ou seja, é o personagem que está naquela poesia. Nós também temos a poesia épica. Esse aqui também é um tipo de poesia muito conhecida, porque ele vai narrar uma história de início, meio e fim. Na verdade, a poesia ela muda de acordo com o contexto social também de uma época, do movimento artístico que ela pertence. Porque se a gente for olhar também para nível de Brasil, no movimento modernista, a poesia era feita de um jeito. Numa coisa mais contemporânea, a poesia está sendo feita de um outro jeito. Então, dependendo do modo como ela está situada, no contexto artístico ou no contexto mais assim, até mesmo social, porque, querendo ou não, os poetas se influenciam pelo que está acontecendo ao redor deles, eles acabam influenciando. Isso não quer dizer que existe uma maneira certa e uma maneira errada de produzir poesia. Existem, na verdade, vários jeitos, e você pode produzir poesia do seu jeito. Mas como se produz poesia? Como é que se faz poesia? Vamos por parte. Como eu falei no início, a poesia pode ser qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente algo escrito. Pode ser um vídeo, uma foto, pode ser qualquer coisa que você queira. Porém, quando a gente fala de poema, a situação já é outra. O poema já é um texto que é composto por estrofe e verso. O que é cada um deles? O verso é uma frase que faz parte de uma estrofe. Já a estrofe já é o conjunto de versos. É bem simples. Você já deve ter escutado que todo poema tem que ter rima. Isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, isso é apenas bom, como posso falar? Um acessório, bem, entre aspas. Você não é obrigado a rimar. Mas dependendo do tipo de poema que você vai fazer, você vai ter que usar a rima.
mas dependendo do poema que você quer fazer, você não precisa usar a rima. Um exemplo é a literatura de cordel, que por ser um estilo mais assim, quase cantado, uma coisa mais musicada, é obrigatório você usar a rima. Então, vamos recapitular. O que um poema precisa? Ele precisa de verso, que é a frase, a estrofe, que é o conjunto de versos, e o eu lírico. Bom, gente, é isso. Eu tentei passar um pouco do meu conhecimento sobre poesia aqui pra vocês. Desculpa qualquer coisa. Tentei fazer de um jeito que vocês pudessem compreender, não sendo uma coisa muito maçante, muito pesada. Mas eu super recomendo pra vocês correrem atrás, verem mais sobre poesias, conhecerem poetas. Eu até trouxe alguns exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Tem alguns livros, por exemplo. Tem esse livro aqui que é um conjunto de poetas, o melhor da poesia brasileira. E também um exemplo dos meus favoritos, Mário Quintana, desculpa, que é um dos meus favoritos poetas. Mas tem vários outros poetas, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina. Vamos correr atrás de vários outros poetas, ler mais poesia. E falando nisso, vamos para a nossa hora da ação. Estão preparados? Então... Como nesse vídeo a gente falou sobre poesia, eu quero que vocês mandem pra gente seus trabalhos poéticos. Pode ser uma poesia, pode ser um vídeo, uma montagem, pode ser até um vídeo seu recitando poesia, ou você pode escrever um poema e enviar pra gente. Esse é o projeto Motivação da Rede. Tchau!